palavra lógica tem origem do grego, de logos, cujas acepções principais são razão, fala e argumentação. O estudo sistemático da lógica se inicia com o filósofo Aristóteles, na Grécia Antiga, fazendo dele o pai da lógica. Aristóteles estabeleceu um sistema de regras para o raciocínio com seu conjunto de obras sobre lógica denominado Organon, que é composto por 6 livros: Categorias, da interpretação, analíticos anteriores, analíticos posteriores, tópicos e elencos sofísticos. É importante lembrar que, para Aristóteles, lógica não era uma ciência teórica, e sim uma ferramenta usada por todas as ciências. O livro Categorias discute os 10 tipos básicos de entidades para Aristóteles: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação e paixão. Trata sobre os termos tomados individualmente, por exemplo, creme e amarelo. Da interpretação, inclui uma declaração da semântica de Aristóteles, juntamente com um estudo da estrutura de certos tipos básicos de preposição e suas interrelações. Trata sobre os enunciados, por exemplo, creme é amarelo. Já o livro Analíticos Anteriores é uma prévia da teoria do silogismo. Exemplo de silogismo: todos os mamíferos são animais. Os cães são mamíferos, logo, os cães são animais. Analíticos Posteriores apresenta a teoria da demonstração científica de Aristóteles e trata do silogismo demonstrativo. Esse é o relato de Aristóteles sobre a filosofia da ciência ou metodologia científica. O livro Tópicos contém um estudo de raciocínio não demonstrativo. É uma miscelânea de como conduzir um bom argumento. Trata do silogismo dialético. Já elencos sofísticos é um conjunto de regras a serem seguidas para perceber erros argumentativos e solucioná-los. Foi originalmente planejado como o 9º livro dos Tópicos. Os 2 últimos trabalhos apresentam a teoria das técnicas interrogativas de Aristóteles como um método universal de busca de conhecimento. Aristóteles não acredita que todo raciocínio lida com palavras. A lógica, como a entendemos, tem a ver principalmente com a forma como avaliamos os argumentos. Mas os argumentos são feitos de declarações, que por sua vez são feitas de palavras. Na lógica aristotélica, o enunciado mais básico é uma preposição, uma frase completa que afirma algo. Considerando a declaração, Maria é sábia. Ou, simbolicamente, S é P, pois Maria simbolicamente poderia ser representado por S e é sábia por P. Então, a frase Maria é sábia qualifica-se como uma preposição. É uma declaração que afirma que algo é verdadeiro sobre o mundo. Ainda assim, há algo na visão de Aristóteles de que quanto mais próximo uma preposição está da estrutura metafísica do mundo, mais ela conta como conhecimento. Aristóteles tem uma visão abrangente da lógica e, ainda assim, acredita que o que poderíamos chamar de correção metafísica produz uma forma de expressão lógica mais rigorosa e científica. Ele foi conduzido do estudo das técnicas interrogativas para o estudo do assunto da lógica no sentido estrito, isso é, das relações de consequência lógica. Essas relações são o assunto dos outros 4 livros de Organon. Para Aristóteles, as inferências lógicas são psicologicamente necessárias. A mente de quem raciocina não consegue não pular para a conclusão do argumento. Essa concepção distingue a lógica de Aristóteles nitidamente da lógica moderna, na qual as regras de inferência são pensadas permitindo quem raciocina chegar a uma determinada conclusão, mas não psicologicamente compelindo a fazê-lo. A lógica de Aristóteles fornece uma maneira alternativa de abordar a lógica. Claro, não é suficiente produzir preposições, o que buscamos são preposições verdadeiras. Aristóteles acredita que apenas as preposições são verdadeiras ou falsas. Verdade ou falsidade é uma questão de combinar palavras em preposições completas que pretendem afirmar algo sobre o mundo. Palavras individuais ou frases completas não são verdadeiras nem falsas. Dizer João, ou pulando de cima para baixo, ou vermelho brilhante, não é afirmar nada de verdadeiro ou falso sobre o mundo. É repetir palavras sem fazer qualquer afirmação sobre como as coisas são. Uma preposição verdadeira corresponde à maneira como as coisas são.
Considerando a declaração, as aranhas têm 8 pernas. Simbolicamente, todo S é P, em que S é aranhas e P o estado de ter 8 pernas, e o verbo é funciona como a cópula. Essa afirmação é verdadeira? Se observarmos as aranhas para descobrir quantas pernas elas têm, descobrimos que, exceto em alguns casos estranhos, as aranhas têm 8 pernas. Então a preposição será verdadeira porque o que ela diz corresponde à realidade. A lógica de Aristóteles é projetada para produzir exatamente esse tipo de declaração geral. O silogismo é considerado como uma grande base da lógica aristotélica. Ele é constituído por 3 proposições. A primeira, que é chamada de premissa maior, a segunda, premissa menor, que levam a uma conclusão, que é a terceira premissa. E por ser uma conclusão, ela é dependente das 2 premissas anteriores. Temos uma frase em que podemos analisar melhor o que é o silogismo. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Nessa frase, podemos enxergar todas as 3 premissas citadas anteriormente e também como cada uma delas é denominada. A premissa 1, chamada de premissa maior, é a que diz: todos os homens são mortais. A premissa 2, a premissa menor, é a que diz: Sócrates é homem. Já a premissa 3, que é a conclusão, diz que Sócrates é mortal. Existem 2 tipos de silogismo. O primeiro é o silogismo dialético. Ele se baseia em hipóteses e incertezas. Portanto, é baseado em persuasão e opiniões, mas não necessariamente em fatos concretos. Já o científico se baseia em argumentos científicos, ou seja, fundamentados no método científico e que possuem uma prova concreta. O falso silogismo se refere a falácias argumentativas, argumentos ou ideias que podem acarretar em erros na construção da lógica. Por isso, é muito importante tomar cuidado com generalizações na hora de fazer um argumento, pois elas podem trazer muitas informações errôneas acerca do objeto usado na argumentação. Os termos do silogismo. O silogismo possui 3 termos, assim como possui 3 premissas. O termo maior é aquele que aparece na premissa maior. É chamado de termo predicado da conclusão. É representado pela letra P. Já o termo menor aparece na premissa menor, sendo chamado de termo sujeito da conclusão, e é representado pela letra S. O termo médio aparece em ambas as premissas, mas não na conclusão. É representado pela letra M. E existem 3 regras para a construção do silogismo. As 3 proposições devem ter o mesmo sentido. Na conclusão do silogismo, o termo médio não aparece. Em toda a sua extensão, o termo médio deve aparecer uma vez no mínimo. A lógica aristotélica ela é baseada no silogismo, que é um sistema que se baseia em premissas para poder chegar a uma conclusão. Com isso em mente, a gente pode afirmar que a lógica aristotélica ela não se preocupa em validar se as preposições ou as conclusões elas são verdadeiras ou falsas, mas em ver se essas premissas se desenvolveram e foram concluídas. Ou seja, ele busca identificar o que torna o silogismo verdadeiro.